Olá, meus queridos, começando aí mais uma Manutenção Mental, o seu podcast semanal sobre saúde mental, superação, transformação e comprometimento com a mente. Hoje nós estamos aqui felizes por estar com vocês, nosso terceiro programa, né, Robson? Quem nós vamos entrevistar hoje? Fale. Hoje nós vamos entrevistar a Bruna Ananias, psicóloga. Vai falar um pouquinho pra gente aqui hoje da sua profissão, do seu trabalho. Fale um pouco agora você sobre a Bruna. Eu sou suspeito em falar da Bruna porque eu sou fã da Bruna, persigo ela e sigo ela nas redes sociais. Tá? É um tema que eu amo muito. Conheci a Bruna na faculdade de psicologia, salvo engano, 2013, né? Acredito que sim. Mas melhor do que eu para falar dela é ela falar de si mesma, né, Bruna? Seja bem-vinda, Bruna. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre você. Quem é Bruna Ananias? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu vou começar fazendo minha autodescrição, pode ser? Claro. Para que pessoas, perfeito. né, com deficiência visual, pessoas cegas, possam imaginar como é que eu sou, ter uma noção. Então, meu nome é Bruna Ananias, eu sou psicóloga, sou uma mulher preta. Nesse exato momento, eu estou com um coque no topo da cabeça. Os meus cabelos são pretos. Eu estou com um brinco dourado, né? Dourado, um detalhezinho dourado, bem pequenininho na orelha. Eu estou com uma blusa com os ombros de fora creme. Elas têm umas mangas 3/4, isso? Dobrei aqui. E um relógio dourado. Então, eu sou psicóloga, eu trabalho diretamente com pessoas com deficiência. Atualmente, eu trabalho numa instituição do terceiro setor. É uma OSC, porque agora a gente não fala mais ONG, né? Faz um tempo. OSC. É uma OSC. Lá no Espaço Pipa, um lugar que eu tenho um carinho enorme. Abraço, sou eternamente Espaço Pipa. grata pelas famílias que eu acompanho através de lá. Também faço parte do CONDEF, que é o Conselho Municipal, né, da Pessoa com Deficiência. Um abraço também para os conselheiros lá do CONDEF. Nós fazemos um trabalho muito bacana. E eu faço esse acompanhamento, né, com escolas, com... enfim, diversas instituições, com suas famílias, sempre identificando e tentando manejar as barreiras que impedem que a inclusão social, de fato, aconteça. Eu tenho aí uma trajetória, eu comecei... Na verdade, eu estava pensando esses dias, sabe, Tiago? A gente também teve, né, uma vivência aí no ambiente de trabalho. Meu primeiro contato... Exatamente, lá no CAPS-AD. Meu primeiro contato, acho que, assim, com a pessoa com deficiência, onde eu me interessei, né, pela temática, era o filho de uma das psicólogas que estudavam lá, que trabalhavam lá, perdão. Eu estava lembrando disso esses dias e ela me contava sobre os desafios que ela enfrentava enquanto mãe de uma pessoa com deficiência. E logo depois disso, ao mesmo tempo, eu acho, eu também tive um amigo, um colega de classe na faculdade, que era uma pessoa com deficiência, que até hoje é um amigo de vida, né? A gente tem uma amizade muito incrível e eu vivenciei na pele os desafios que uma pessoa com deficiência enfrenta. Ele me dava carona para a faculdade, então eu ia e vinha com ele, e ele tem, né, uma deficiência física, então a gente chegava, por exemplo, para as aulas na faculdade, tinha um carro parado na vaga da pessoa com deficiência. Lá ia eu brigar e procurar quem foi que parou esse carro. A gente ia para qualquer lugar, então eu senti também na pele, né, os desafios dessas barreiras. E aí depois eu também fui auxiliar de classe dentro da sala de aula, enfim, né, toda essa trajetória muita história, aí. né? Assim, Muitos acontecimentos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sensacional. Para você que está em casa, aí já é um tema que está inserido no nosso meio todos os dias, que é a inclusão, né? E parece que esse lance de inclusão parece até um favor, e as pessoas não sabem que é um direito, na verdade. Eu queria que você falasse um pouco, Bruna, porque ainda existe essa ideia, né, de que a inclusão é um favor, quando na verdade é um direito garantido por lei. E bacana, você que está assistindo agora, que a Bruna fez uma autodescrição dela. Achei e me muito surpreendeu, muito porque interessante. temos pessoas com deficiência visual nos ouvindo Exatamente. E é nesse legal a pessoa momento. poder... Parabéns pela Exatamente. iniciativa, mexeu comigo isso. Sim. E Você esse pode me lance... ajudar a fazer a minha aqui? Isso que eu ia falar, façam a a de gente vocês, porque às vezes vocês têm telespectadores, né? Com Que não certeza. fazem- Para você que está não fazem ouvindo, o ideia Thiago é muito lindo, é um homem Não muito minta. alto. Brincadeira. Mentiroso, né? Pode falar mentiroso Eu sou muito mal para me autodescrever. Mas assim, ó, quer fazer claro? Eu quero. Ó, sou uma pessoa preta, né? Isso, Estou legal. com a camisa azul. E aqui o lindo sou eu, na verdade. Puxa que poderia vida. falar mais? Modesto. Ó, A a gente, roupa... geralmente, vamos lá, sabe aquela história que o básico sempre funciona?
Então, Certo. vamos focar nas características objetivas. Porque por mais que a gente brinque, eu também fale, eu sou bonita, mas isso é subjetivo. Exatamente, A beleza é uma É, coisa que pode ser vai bonito para ser- um. Então, foca nessas características. A cor da pele, Isso é da roupa, importante. do Olha que acessório. legal, ela chamou Então, atenção para isso, né? Exatamente. A roupa, Bonito acessório. pra mim, E pode ela- ser bonito e pro ela já outro. falou que a gente é feio, né? De É, umas palavras bacanas. Meu Deus do céu. Ela já não quis enganar Então, ninguém. por exemplo, você Né? pode falar que você tá de boné, a cor do seu Exatamente. boné, a cor da armação dos seus óculos, Legal. a barba, cor do cabelo, para além da cor da pele, cor dos olhos, e daí você vai explorando essas características, né, que são mais objetivas. Que Show você de tá bola, num- né? Show de bola. Legal, Aprendemos sensacional. bastante coisa de Ô, cara, Bruna, assim. e ainda existe essa ideia, né? Existe. Do favor, quando você está falando sobre inclusão. Como, na verdade, é um direito garantido. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa garantia desse direito da inclusão para as pessoas que estão passando por isso, às vezes a falta dessa inclusão. Sim. Quando a gente fala sobre garantia de direitos, a gente precisa resgatar um pouco do histórico, né, da pessoa com deficiência na nossa sociedade. E aí a gente lembra do assistencialismo, que é uma coisa que permeia vários Vertentes, temas, né, é. não só da pessoa com deficiência. E essa ideia de depender da boa vontade de alguém, né? Então, assim, eu vou te ajudar, isso só depende da minha boa vontade. É um favor que eu estou fazendo para você. Isso é histórico, está na estrutura da nossa sociedade. E quando a gente fala sobre ser lei, é exatamente para que não fique dependente da boa vontade de ninguém. Então, Exatamente. por exemplo, você ser respeitado, você ter o direito de ir e vir e pertencer, não pode estar refém de um querer. Pautado num pautado, favor, né? exatamente, no favor de alguém. Isso é lei, isso é direito. Então, essa é a diferença, e as pessoas têm muita dificuldade para virar essa chave. Muita gente ainda olha com esse olhar de como se ela estivesse fazendo um favor quando ela respeita, quando ela... eu vou usar o termo certo, porque vou fazer um favor para usar o termo. É mimimi, é palhaçada isso. Eu vou falar a pessoa com deficiência que está enchendo o saco. Não porque é o termo adequado de se usar, como se fosse, nossa, um baita de um favor que você está fazendo. Você não está, você está só Não está cumprindo. fazendo favor nenhum. Exatamente. Legal que está mudando bastante a visão das pessoas verem isso, né? Mas ainda falta muito, né? Falta muita coisa ainda. E é legal você estar à frente, assim, fazendo a sua parte, né? Contribuindo, ajudando as pessoas, ajudando a gente a entender melhor isso, né? Isso é muito bacana, né? Sim. Super show de bola. Assim, no Brasil, está mudando um pouco essa prática, mas você acha que pode melhorar em que parte mais? Como que a gente pode se conscientizar mais disso, né? Você acha que no Brasil nem é tanto, assim, as pessoas não se preocupam tanto com isso? Igual você comentou de o pessoal estar na vaga de deficiente, né? Assim que Da fala. pessoa com deficiência. Da pessoa com isso. deficiência. Quer dizer, já é um desrespeito ali, né? Já é Exatamente. limitado. E chegar lá ainda tem as pessoas que abusam ainda disso, né? Eu acho que o Brasil é um país normativamente... Existem leis que falam de inclusão. Existem leis. A gente olha aí para a Constituição de 88, a gente olha aí para a Convenção da ONU, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência, tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, enfim, entre outras. Existem leis. Eu acho que a gente falha na operação, né? Na fiscalização, na execução dessas leis. Se a gente falar que não existem leis comparado com outros países, não, existe. Mas e na prática? A prática E é o que aí, pega. uma das barreiras que eu visualizo que seja... Porque, assim, o que atrapalha a inclusão são as barreiras. Isso é uma coisa, se a gente sair daqui hoje, né, e a galera que está acompanhando a gente entender, o que atrapalha a inclusão? São as barreiras. E qual que é a barreira mais difícil, ao meu ver, de a gente superar? É a barreira atitudinal. E a barreira atitudinal... Barreira atitudinal. atitudinal. E essa barreira é a barreira que está em nós, que tem a ver com a atitude das pessoas. Então, quando eu falo assim, até tem lei, mas as pessoas cumprem. Exatamente. A gente está aí num período de volta às aulas, por exemplo. Acho que as aulas do município, do estado, estão retornando hoje é segunda-feira. E eu já recebi uma enxurrada de mensagem de várias famílias contando sobre as dificuldades que já encontraram, ou no primeiro dia ou na primeira semana com as escolas. Então, assim, tem lei que fale que é direito da pessoa com deficiência estar na escola? Tem lei que fala, que assegura isso. Acho que falta um pouco mais de conscientização. Com certeza. Talvez Com a pessoa certeza. também entender que e ninguém está imune, né? Hoje você pode estar bem, amanhã você pode sofrer um acidente e passar também Exatamente, a porque existem... precisar de, Exatamente. né? Aí talvez você vai exatamente. pensar diferente. Né? Exatamente. Fugindo um pouco desse contexto das perguntas que a gente já elaborou para fazer para você, eu lembro de um caso, não faz muito tempo, uns 15 dias atrás, eu estava transportando o pessoal no meu carro e 3 garotas jovens estavam falando a respeito de meninos, coisa que o pessoal fala nessa idade. E uma falou assim, ai amiga, ele é PCD.
Ai, para com isso, falando da PCD. Então, a gente já vê numa subcultura muito baixa em relação a isso, né, Bruno? Exatamente. E a pergunta que eu ia fazer, na verdade, que o maior preconceito contra a deficiência, com a deficiência, ainda está invisível, né, na sociedade. E quais formas de preconceito contra as pessoas com deficiência, ao seu ver, são naturalizados, que passam desapercebidos? Por exemplo, eu estava muito atento a esse assunto aí, então, mas se outra pessoa passa desapercebida, ele é PCD, não sei o quê, de uma forma já pejorativa, né? Tem mais alguns casos assim que você que está incluída nesse contexto tenha mais visibilidade do que é naturalizado e que não deveria ser? Eu vou novamente voltar para a barreira atitudinal, Thiago, porque, por exemplo, assim, eu vou trazer alguns exemplos para você. Esses dias alguém me fez uma pergunta do tipo assim, Bruna, porque eu trabalho com síndrome de Down, né, especificamente, ali diariamente dentro do Espaço Pipa. Por que vai mais uma coisa, gente. Fujam de todos são ou de nenhum são. Essa generalização já é uma barreira. Nossa. Porque ninguém é igual a ninguém em lugar nenhum. Existem características que predominam, né? Mas ninguém é igual a ninguém. Nem dentro, né, da própria deficiência, ninguém é igual a ninguém. Então, todos são bonzinhos? Não. Todos são agressivos? Não. Não. Todos não são nada. Então, vamos fugir um pouco disso. Mas a pergunta foi do tipo assim, por que eles têm preconceito com eles mesmos? Foi algo assim. Então, por quê? Porque já escutei mais de uma vez uma pessoa com síndrome de Down falar assim, eu não quero casar com síndrome de Down, eu quero casar com uma pessoa que não tem a síndrome de Down. Então, às vezes... Ou normal, né? Normal. Porque eu já vi eles falando isso. Exato. Mas, assim, umas 4 pessoas, de várias que eu acompanho. E a pergunta foi essa, né? Por que eles sempre... Daí eu peguei e falei, vamos refletir. Né? Porque também falei para vocês um pouco antes de começar que eu queria que a gente pudesse fazer um papo mais de reflexão do que de respostas prontas. Falta de referência, porque é isso. Eu costumo, quando até eu tenho algum... Porque a inclusão é uma construção, é uma desconstrução para construir ou construir para desconstruir. Então, até eu estudo sempre, né? Me pego refletindo. Então, vamos mudar o marcador identitário. Vamos pensar nas pessoas pretas. Os pretos sempre se amaram? Ou em algum momento... Em algum momento, com certeza. Até porque... a gente sempre se acho amou. que está bem evidente hoje em dia também, né? A gente tem e por quê? A gente sempre se amou, ou tipo, eu sempre me amei enquanto mulher preta, ou sempre amei um homem preto. Como que foi isso, historicamente? Né? Uns anos atrás, eu odiava o meu cabelo, queria alisar meu cabelo, porque eu não tinha referências. Sim. Eu não tinha referência de olhar para isso enquanto algo positivo, enquanto algo comum, enquanto algo... Pelo menos enquanto uma característica, assim como qualquer outra. A construção cognitiva é através das referências, né? Exatamente. Então, para eu me identificar, pertencer e gostar disso, eu preciso ter referências. Então, quando a gente pega uma pessoa com deficiência, vocês acham que na nossa sociedade elas têm referências positivas de ser uma pessoa com deficiência? E de querer se relacionar com... Então, será que é um preconceito que ela tem com ela mesma ou será que é só uma reprodução do que a sociedade faz com a gente estruturalmente, inconscientemente, atitudinalmente a vida inteira? Eu acho que até essa forma de naturalizar, a gente vê alguns stand-up comedies, né? Usando esse tema, né? Essa pauta, no sentido de brincadeira, né? Eu acho que é muito e falando relativo. que as próprias pessoas com deficiência se alegram ouvindo isso. Eu acho... Na verdade, assim, eu acho que é um pouco bem complexo, porque a gente acaba colocando eles e nós, né? Por exemplo, nós somos pretos, né? Sim. A gente sofreu também do preconceito. Para a gente chegar a ter um pouco de vergonha ou até não gostar do que a gente é, da nossa pele, da nossa cor, inferiorizar, você fala. É porque existia uma pressão em cima. Exato. Invisível que seja para outras pessoas, mas para a gente tem aquela pressão. É difícil você quebrar essa barreira, né? Exatamente. E assim também com as pessoas portadoras de deficiências, tem também essa pressão. É assim, o preconceito, né? As pessoas com deficiência. Se a gente conseguisse se olhar todos como seres humanos, por exemplo, te perguntam se eles são agressivos. Qual ser humano que... Tem ser humano agressivo normal. Os ditos normais, né, também são agressivos. E os será ditos que... normais também, né, variam um pouco, não são todos iguais. Né? E será que as pessoas são ou elas estão? Independente de ter ou não deficiência. É uma reflexão. É um pouco disso, por isso que eu falei, vamos fugir dessa generalização que rotula qualquer pessoa. Né? A gente é triste ou está triste. Outra coisa que a gente vê também, Bruna, é o pessoal achando, voltando a falar desse lance do favor, né? Ai, aquele bonitinho ali, eles colocam a pessoa com deficiência para trabalhar, que legal, né? Aí fica esse lance do ser bonzinho, mas ser bonzinho não é incluir.
Jamais. Não é verdade? Jamais. E qual a diferença entre ajudar, ser assistencialista e realmente incluir? Um caso que realmente inclui, Bruna. Sabe que eu vejo assim a diferença entre você ajudar, ser assistencialista ou de fato incluir? Eu escolheria uma palavra, eu chamaria de oportunidade. Oportunidade. Eu acho que é uma palavra que resume bem. Quando a gente ajuda alguém, eu não acho que a gente está nesse olhar assistencialista, né? Eu não acho que a gente está dando uma oportunidade. A gente está fazendo. Tem um outro termo, vou chamar de termo, né? Que a gente fala sobre fazer com e fazer para. Fazer com e fazer para, que eu acho que ajuda a entender um pouco de tudo isso que a gente está conversando. Quando a gente faz para uma pessoa com deficiência, ou sem, por exemplo, eu estou fazendo para você, mas eu não estou fazendo com você. E o fazer para, ele tem uma relação de poder envolvida, né? Por exemplo, eu faço a comida para você. Eu lavo a roupa para você. Para você. E a que momento eu estou considerando o seu desejo e a sua vontade? Sim. Entendeu? Então, em que momento eu estou te dando autonomia para fazer com você a sua comida, para que você consiga entender como é que funciona o processo, né? E te instruindo e te dando liberdade e autonomia para que um dia você faça a sua própria comida. Então, tem uma relação de dependência no fazer para, que eu acho que daí é um pouco disso. Quando você está ajudando, tipo assim, eu vou dar aqui um dinheirinho para ele. Estou dando para ele. Mas por que eu não dou uma oportunidade de emprego, não construo com ele, né, uma perspectiva, um plano de carreira, para que ele consiga ter essa autonomia e fazer o que ele quiser com o dinheiro dele? E eu acho que também é sobre a continuidade da ação. Quando a gente fala sobre ajudar, muitas vezes é pontual. Sim, é uma vaquinha, não sei o quê, que até ajuda. Em época de eleição, não vamos parece negar que que tem muito não disso, né? ajuda. Mas não dá continuidade. Exatamente, entende? porque o interesse é ali só naquele momento, né? Falei que a gente ia aprender bastante hoje com aqui. certeza. Às vezes parece um radicalismo muito grande de quem está ativo na causa, né? A gente vira até alvo de crítica, tipo, como você é chato. Mas não é, que eu acho que é um caminho tão sem volta para a gente estar sempre sendo crítico, e isso é muito bom. Isso não quer dizer que eu estou reduzindo a atitude do outro de ajudar. Porque se alguém vier e falar assim, olha, Bruno, eu quero doar tantos reais para a sua causa, perfeito, isso ajuda em muito, porque também não dá para só, né, na força ali da boa vontade, a gente precisa, às vezes, de verba. Mas, assim, legal, você vai dar vem ali uma grande empresa e fala isso para mim. Legal, mas você cumpre a política dentro da sua empresa de vagas para pessoas com deficiência? É possível que você não possa, além de me fazer uma doação nesse valor, que é super bem-vinda, me oferecer também umas 2 ou 3 vagas aí para que eu possa colocar a pessoa com deficiência para trabalhar na sua equipe. Sensacional. A proteção e excesso, a gente fala muito sobre inclusão hoje, né, nesse quadro, e tenho escutado muito esse tema aí. Mas a proteção em excesso, ela acaba também excluindo. Eu lembro de uma situação em que teve um programa, desses programas melodramáticos da TV, em que levaram uma pessoa com deficiência visual, de nascença, né, com essas condições já desde do nascimento, e todo mundo sensibilizado, que essa pessoa tal. E uma pessoa falou assim, qual seria o seu maior sonho? Mas todo mundo estava esperando ele falar que era enxergar, né? Aí alguém falou, e você gostaria de enxergar? Porque ele falou alguma coisa relacionada à família, ter uma casa, um lance assim. Aí, e enxergar? Ele falou assim, eu nunca enxerguei, para mim é normal. Ó. E ficou todo mundo calado, porque se pudesse mudar alguma coisa, todo mundo esperava ele falar, eu enxergar. E não, a condição dele, ele nasceu daquela forma, estava normal. Quem era o normal era ele, o resto que estava na outra condição. Exatamente. Então, você acredita, para não fugir dessa pergunta que eu queria fazer para você, que a proteção demais, às vezes, gera exclusão também? Com certeza. Porque você tira a oportunidade da pessoa crescer, da pessoa aprender. Eu achei interessante você falar assim de fazer com. Porque a gente para. tem do que fazer para, né, Robson? A gente tem essa mania de ver a pessoa que ajudar ali. Peraí, todo mundo... Calma, não perguntar, você quer ajuda? Exatamente. A gente tem que ter essa conscientização, manutenção mental é isso aí, precisa rever. Tudo que a gente conhece sobre a verdade está sujeito a mudança. Isso não é uma coisa exclusiva da pessoa com deficiência, sabe, Thiago? É uma coisa que cabe para todos nós, para qualquer pessoa que se relacione, todo mundo se relaciona, né? Com qualquer filho, tendo ou não deficiência. Faça para ele a vida inteira para você ver. Ele não vai ficar dependente de você, né? Para sempre. Eu não vou entrar na minha área, porque na minha área... Meu Deus do céu. Só fazer Carlos Armando, ele falou essa questão da autodescrição é lei, ele não sabia. Nunca vi uma pessoa fazer isso.
Essa moça me surpreendeu. Aliás, a fala dela é firme e sabe o que está falando. Parabéns. Aqui tem propriedade, sabe o que está falando. Carlos Viu? Armando, show de bola. Abraço, Carlos. Obrigado pela Obrigada, pergunta. Carlos. Obrigada. Sabe, eu confesso que assim, ó, eu acho que ainda não é uma lei definida que você é obrigado a fazer a descrição. Mas, mais uma vez, eu sempre falo da inclusão possível. E quando eu falo de inclusão possível, é aquela que dá para que a gente faça no dia a dia ali da gente. Porque, sim, algumas precisa construir uma escada, precisa colocar um elevador, envolve, né, às vezes, um financeiro que não tem. Mas eu acho que o que não é possível não pode impedir de que o que é possível aconteça. É meio que Então, se colocar assim, no lugar do outro. fazer né? essa autodescrição, será que precisa de uma lei para que eu faça? Exatamente. Eu preciso ter certeza que existe alguém aqui, né, no público, um telespectador que não enxerga para fazer? Será que eu preciso esperar a situação chegar até mim para estar preparado para ela? E isso é um risco, porque vou voltar um pouquinho para as escolas, né? Mas não só para as escolas, para o ambiente de trabalho. É sempre isso. Eu não fiz ainda porque eu não tenho. Mas aí quando você tem, você não sabe fazer. Então precisa virar meio que automático fazer. Então toda vez que eu não atendo pessoas cegas ou com qualquer outra deficiência visual, eu não atendo. Eu convivo, mas eu não atendo. Então assim, mas será que eu preciso esperar atender para começar a fazer? Então acho que fica um pouco e é muito sobre isso, né, gente? A galera aí tem filho, tem criança por perto. Se você naturaliza algumas atitudes, as crianças aprendem por exemplo. Né? Então, não existe uma lei, até onde eu sei, confesso, assim, que fale que você é obrigado a fazer, mas já existe essa possibilidade. Né? Show de bola. Quando a gente pensa em inclusão, né, a primeiro momento, eu, na minha área, 15 anos trabalhando com dependência química, toda vez que ia fazer uma estrutura de uma clínica, que a gente precisava de laudo, técnico de avaliação, de engenheiro e tal, e visitas da Anvisa, qual que era a primeira coisa? Rampa, né? Barra de proteção. Apenas a vaga no estacionamento. Eu acredito que quem está em casa também tem esse pensamento. A gente pensa em inclusão, a gente acha amplo, isso, né? Rampa, né? Banco específico, não sei o quê. E, Bruna, explique para nós, é muito além disso daí, né? Com certeza. Tem até uma história que não é minha, né? E eu confesso que eu não lembro nem de quem é, porque como eu escuto tantas histórias, então, né? Mas enfim, vou usar aqui essa história só de exemplo. Nossa, eu não lembro mesmo quem falou. Mas era um caso parecido com esse que você falou. A pessoa passou numa entrevista de emprego, ela ia começar a trabalhar e ela, se eu não me engano, eu acho que ela usava... Ela era ostomizada, se eu não me engano, né? Então, ela tinha aquela bolsa de colostomia. Bolsinha de colostomia. Isso. E aí, demorou para a contratação acontecer de fato, porque a empresa estava se organizando para construir um banheiro, né, específico e tudo mais. É considerado uma pessoa com deficiência também? Quem tem... Olha que exatamente, bacana. é considerado pessoa com deficiência. Eu não sabia disso. Tem o seu Ademir, por sinal, queria mandar um abraço para o seu Ademir, que também é conselheiro, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência. Ele é uma pessoa ostomizada, ele tem todo um trabalho voltado para pessoas que têm essa deficiência e é uma baita pessoa para estar vindo aqui também falar um pouquinho mais sobre essa deficiência. Com certeza. E falando na deficiência, a gente pode dizer que tem dois tipos, assim, por exemplo, tem aquele tipo de deficiência que você não vai conseguir resolver o problema, né? Mas tem alguns tipos de deficiência que a pessoa pode voltar, tipo um acidente, a pessoa está por um tempo debilitado ali, né? E ele vai voltar um dia andar, ou tem esperança, né? Que aí depende, o seu tratamento ele seria o quê? Na psicológica, da pessoa se aceitar, ou naquele tratamento que a pessoa busca uma melhoria para voltar, né, a atividades normais, por exemplo, assim, né? Eu não faço o trabalho de reabilitação, certo. Tá? Então não é voltado, por exemplo, para isso de Reabilitação e nem aceitação? Ou sim? Aceitação, sim. Aceitação, sim. E não falo nem aceitação da condição, mas eu falo de olhar para essa realidade e lidar com isso da melhor forma possível. Certo. Eu até, na verdade, estou expandindo agora, né, os atendimentos para além da onde eu trabalho. Comecei, assim, voltei a fazer, eu fiz em algum momento atendimento individual. Parei um pouco e agora eu estou retornando. Então, como eu também trabalho com rede social, o que eu mais tenho recebido de perguntas Bruna, você voltou a fazer atendimento individual, né, com as crianças, com os adolescentes, com as pessoas com deficiência, para além da instituição que eu trabalho. E eu falo, depende. Por quê? Porque o meu foco agora é trabalhar com as pessoas que
tem alguma relação com a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, é o pai, é a mãe, é o professor auxiliar, é o fisioterapeuta, é o irmão. De uma forma leiga, eu poderia falar assim, para quem conhece o Thiago, a família do dependente químico é codependente. Isso. A família da pessoa com deficiência, poderia falar o quê? Eu diria que ela acaba... Uma co-auxiliadora? Eu diria que ela adoece. Deficiência não é doença, mas eu diria que a família da pessoa com deficiência, ela acaba muitas vezes adoecendo por conta de todas essas barreiras e dificuldades, desafios que ela encontra. Então, é aquele famoso quem cuida de quem cuida. Então, digamos que nesse momento, o meu foco está sendo nesse público. Estou querendo cuidar de quem cuida. Né? Então, não é reabilitador, porque não necessariamente vai ser os atendimentos com a pessoa com deficiência. Porque tem vários profissionais incríveis que já trabalham diretamente com as pessoas com deficiência. Né? Porque tem vários níveis, né? Vários tipos de deficiência e vários níveis também. Mas sabe o que também pega muito? Para além de ser uma deficiência permanente ou não, o momento de diagnóstico. O momento que a pessoa descobre que ela está com, ou que ela, enfim, é um momento muito delicado, extremamente delicado. Sim. Seja uma deficiência que você adquiriu, vamos pensar em uma pessoa que adquiriu, né, e não que nasceu, ou de um filho, de um familiar. Então, pense, você descobrir que o seu filho é autista, descobrir que o seu filho, sua esposa, sua mãe ficou cega, algo do tipo. Então, o diagnóstico ele traz um impacto muito grande, né? E daí tem uma questão de aceitação desse momento que vai determinar, eu diria, como essa família vai lidar com todo o restante que envolve os desafios da pessoa com deficiência. Então, eu trabalho com meu foco agora é trabalhar com isso, com essa elaboração, eu diria. Agora você está bem assim na linha de frente, né, desse tipo de tratamento, vamos dizer assim. O que você acha que mudou de quando você começou para hoje em dia? O que você viu que era totalmente diferente? Por exemplo, eu sou leigo, eu tenho uma visão, né? Como que eu vou ajudar a pessoa? De repente, o jeito que eu acho que é o certo não é o certo. De repente, você não pode ter dó, né? Você não pode também tratar a pessoa como coitado. Então, depois que você está um pouco mais próximo, você muda um pouco o jeito do tratamento, né? O que você acha que para você mudou? Eu acho que você perguntar, que é o que o Thiago falou, a base, né? Porque, só para finalizar a história, né? Que a pessoa demorou a contratação lá por conta do banheiro que a empresa estava construindo. Ele pegou e falou assim, acho que questionou, né? Por que está demorando? Ah, porque a gente está construindo. Ele falou assim, mas nem precisava, só uma bolsinha, assim, só para eu guardar e eu caminhar até o próximo banheiro já resolvia. Então, assim, às vezes a gente não pergunta, muitas vezes a gente não pergunta, a gente cria uma ideia na cabeça que às vezes nem precisava. Então, o que eu acho que mudou de quando eu comecei para agora, eu acho que é a consciência de algumas pessoas. Eu acho que a internet está favorecendo bastante, né? Existem grandes influencers com deficiência que falam sobre... Sim. Acho que eles acabam desmistificando um pouco, porque a gente cria umas teorias na cabeça que até eu já criei em algum momento antes de trabalhar né, com isso, porque que é muito importante, sabe? Eu acho que falar sobre, com certeza, a informação transforma, independente da temática. E eu não acho que a ideia não é criticar aqui, né? A ideia do programa não é criticar ninguém, mas conscientizar e abrir a mente, né? Para que a gente possa mudar de atitude, né? Dessa visão que a gente tem. Sensibilizar. Né? Eu até, há um mês atrás, eu estava trabalhando numa instituição muito conhecida aqui em Piracicaba e eu vivenciei um caso de um pré-adulto, na verdade, um adolescente já no final, que teria que sair da instituição, e ele não aceitava o diagnóstico de deficiência intelectual. Ele arrumou um trabalho, foi bem no que você disse, demorou muito tempo, o pessoal jogando ele para frente, para trás, não incluía ele nesse trabalho, até que uma assistente social foi incisiva e conseguiu colocá-lo lá. E como que você pode dar um recado para quem está nos assistindo agora, de uma maneira mais... que não tem condições, às vezes, de procurar um profissional, que não tem um tempo hábil, né, no seu dia a dia para estar buscando um profissional. Tem alguma forma, Bruna, que eu possa minimizar isso aí? Eu identifico na minha casa que tenho esse caso, mas eu tenho que preparar ele para entender esse diagnóstico. Não sei se você está entendendo. Eu tenho um filho, por exemplo, que eu vejo que ele tem alguma deficiência intelectual, mas pouca coisa. Eu tenho que conscientizar ele para que ele venha uma hora receber esse diagnóstico. Eu sei que tem muita gente que eu trabalho dessa forma, que se for falar, a pessoa não vai aceitar, mas ela tem visivelmente ali um déficit, né? Teria alguma forma, uma mensagem que você queria passar para essa família, assim, se identificou, busca ajuda? O que eu tenho que fazer para quem não tem rumo agora nessa situação?
Tem uma outra frase, eu adoro as frases, que não é minha, que eu, pelo menos, escutei da Dizete, que foi uma professora minha na faculdade, e ela fala, até hoje, assim, né, que é foque na potência e não na falta. Show. Então, Foque na potência e não na falta. Sensacional. eu acho que é uma Bruna. coisa que, quando a gente estiver educando qualquer pessoa, qualquer filho, qualquer criança, eu acho que a gente precisa passar a fazer isso. Focar na potência daquela pessoa e não na falta. Não quer dizer que eu não vou falar com ela sobre melhoria, sobre, né? Não quer dizer isso. Mas eu acho que se a gente começar a reconhecer a potência das pessoas, talvez a falta não faça falta. Exatamente. Sabe? Porque até na minha fala, né, a gente tem essa preocupação de, às vezes, até diminuir a pessoa sem precisar, porque Sem você acha precisar. que a pessoa precisa, né? Exato. Eu tenho esse olhar ainda, eu preciso Porque aprender nós muito. temos. Nós Eu tenho né? várias potências e várias faltas. Mas você E falando você isso também para deve mim já ter. muda uma chave. Eu tenho que potencializar aquilo que é bom. Exatamente. Aquilo que ele faz de melhor. E eu fazia isso inconscientemente com ele, né? Pô, mas eu mostrava o lado bom dele, que já tá na gente, né? Eu até ia fazer uma provocação aqui, né? Que se você pudesse trocar de lugar com deficiente, o que você faria? Isso aí que já acabou até respondendo aí, né? Focar na potência. Isso já é um... Porque, gente, nossa, interessante. todo mundo tem uma potência, sabe? Por exemplo, o meu irmão é músico. Eu todo sou mundo tem- eu sou e todo mundo tem uma um deficiência terror. Eu não toco Olha, nada. você que não conhece a família Ananias em Piracicaba, isso, ó, a gente está aqui com um programa sobre superação, transformação. Tem algum Ananias famoso na sua família, hein, Bruna? Fora a Bruna Ananias? Esse sobrenome aí. Ah, minha filha está aqui, passou pela mão do Ananias também aqui. Né? Quer mandar um abraço para ele, para alguém? Não vamos falar dele, não. Deixa quieto. Não, vamos mandar. Ele não precisa ser incluído, ele já está incluído Até em tudo. porque é legal também falar sobre isso, né? O meu tio é o doutor Ananias, que é pediatra. Abraço, doutor Ananias. Um beijo, tio. É meu padrinho, por sinal. Sensacional. E é inegável o quanto eu estar aqui hoje teve influência dele, no sentido de abrir portas e mostrar que era possível. Ele foi pioneiro, né? Exatamente, Pioneiro. né? Minha avó já falecida, meu avô já falecido, pedreiro, costureira, moveram céus e terras Superação para dar total. a possibilidade do estudo para todos os filhos, né? E ele quebrou barreiras e a minha geração, que é a geração dos netos, né? Dos filhos dos filhos, sempre foi possível. Que tem a ver com a Porque questão do quebraram exemplo. essa barreira. Sempre foi possível, exatamente. A questão gente. do exemplo, né? A questão do exemplo. Olha que Então, legal. quando eu falo do estar aqui hoje, é porque em algum momento eu decidi ser psicóloga e sempre tive apoio, sempre foi possível. Né? Ninguém nunca me desacreditou. E isso tem muito a ver com a pessoa com deficiência. A gente posso emendar, né, na questão aí Claro. Com certeza deve. da profecia autorrealizadora. Eu gosto muito de falar sobre isso também. E eu gosto de ressaltar as suas frases. Profecia autorrealizadora. Cada tô palavra marcando hoje eu tudo vou aqui, até ó. sonhar, cara. E eu tô tentando ter eu juro que eu tô tentando ter uma linguagem acessível. Porque eu falo Mas bastante, tá, porque tá eu falo e maravilhoso, tento Tá explicar. muito acessível. Que também não é exclusivo da pessoa com deficiência, esse termo, da profecia autorrealizadora, que nada mais é do que eu acredito em algo e essa coisa acaba se realizando pelas atitudes que eu tive. Por exemplo, Thiago, você não acredita que a sua filha vai escovar os dentes sozinha um dia. Você vai ensinar? Se você colocar na sua cabeça que ela não vai. Não, se eu acreditar Ou vai talvez você limitar. vai ensinar 2, 3 ali, mas você não vai pôr a mesma energia. Não é capaz de escovar. Pra que eu vou ensinar? Deixa que eu escovo, que é mais rápido, que é mais muito fácil. isso. Ela vai ter 30 anos, ela não vai saber escovar os dentes de fato. Mas será que é porque ela não é capaz? Ou será que não houve um investimento ali? Não houve investimento, Então, com certeza. isso permeia muito a pessoa com deficiência. Não só, mas sim. Então, por exemplo, assim, será... Quando um professor, quando um pediatra, quando um cardio, quando um físio, quando algum profissional que tem um impacto um pouco maior, né, da sociedade fala para uma família que tem um filho com esse diagnóstico, com qualquer diagnóstico com deficiência, não vai mais. E não consegue. A professora de português fala, não vai aprender. Porque você vai pôr aqui, põe lá na escola especial, vai colocar aqui, não vale. E são relatos. Eu escuto isso diariamente, é o que eu falei, estava falando. Volta às aulas está aí acontecendo nesse exato momento, e eu já escutei cada relato de pai me ligar, tipo, hoje, mãe, e falar assim, a escola me falou isso, e por que eu não ponho na APAE, por exemplo? Porque eu não ponho no CRP, que são escolas, né, que tem não regulares, porque não acredita que ele vai conseguir se alfabetizar. Você falou isso aí de uma forma bem simplificada. A gente conversou ontem sobre aquela
parábola dos sapinhos que iam subindo. Você já viu isso? Acho que não. Que tava um barranco escorregadio. Uma corrida, né? Isso. Fale para nós, Robson. Fale você. Não, Parece porque sapo acho que não gosta de subir montanha, essas coisas. Tem uma corrida de Eu vários confesso que eu sapos não domino o sapo. sapo... subir montanha. Isso aí que todo mundo fala, sapo não sobe montanha, né? Sapo ele não gosta de pular pra cima e tal. E aí nisso foram lá, colocaram um monte de sapo e só um subiu, pá, foi indo, chegou, ele venceu. Aí por que ele venceu? Porque descobriram que ele era surdo, ele não ouviu as pessoas falando. Ele não ouviu o que os outros estavam falando. Isso. Porque as palavras dos outros limitam, né? Exatamente. Começa a limitar você. E isso é pra todo mundo, né? Pra todo mundo, exato. não é pra deficiente, pessoa com deficiência, nada, é pra todo mundo. Olhando toda essa fala sua, toda essa carga que você traz aqui de experiência, a gente entra numa linha assim que a inclusão ela nos faz com o discurso, né? O discurso não tem nada a ver com a inclusão. O que muda de verdade na vida das pessoas quando a inclusão sai do discurso e vira prática? Fale para mim a emoção de uma pessoa com deficiência quando aquilo sai do discurso e vira prática na vida deles. Emoção Sensação nossa de também vitória. que acompanha, às vezes a certeza. gente chora assim em casa por algo. Eu vi já alguns vídeos seus, eu vejo a alegria que você tem ali com o pessoal, é contagiante. Para mim, o que muda é mesmo a oportunidade. A saúde mental, eu também falaria. Vamos pegar por faixa etária, né? Acho que de uma criança, de um adolescente, o que muda quando a inclusão de fato acontece é a saúde mental dos pais. Eu sou muito próxima às famílias, né, gente? Então, assim, quanto a família está cansada e sobrecarregada de ter que matar todo de um leão, sabe? 2, 3, e o leão às vezes de ontem tem que volta hoje, sabe, ressuscita e às vezes são hoje. lutas que as pessoas sofrem sozinhas, né? Então, quando ao mínimo sinal de inclusão, é um alívio. É tipo assim, que bom que hoje eu não vou precisar. Às vezes é um choro mesmo de tipo assim, um amiguinho chamou pra festa da escola, nossa, ele vai no aniversário do amigo. É uma coisa que é tão simples para uma família de uma pessoa que não tenha deficiência, né? Às vezes os pais até reclamam, não aguento mais comprar presente para levar no aniversário. Todo mundo resolveu fazer 15 anos no mesmo momento, né? Eu vou falar um pouco, Bruna, de mim, né? Porque eu tenho um filho que está em casa assistindo o Davi. E o Davi, ele nasceu de 5 meses de gestação. Por conta do meu uso excessivo de entorpecente na época, ele veio ser prematuro. E foi um processo longo. Eu frequentei com o Davi o centro de reabilitação durante 7 anos, né? E muitas pessoas pré-diagnosticando ele, falando que ele era surdo e mudo, que ele tinha hidrocefalia, que ele tinha isso, aquilo. E eu e a mãe dele fomos lutando e vencendo esses preconceitos, ainda que era preconceito, que não tinha nada definido ainda. Poxa, hoje o Davi tem 1,80 m e pouco, e tem 17 anos, e ele tem um atraso na fala e uma mente muito além da nossa, que o cara é muito inteligente. E eu ficava assim, né? Será que meu filho... É lógico, a gente tem essa preocupação. O que meu filho vai enfrentar lá na frente, as pessoas... Porque ele tem uma dificuldade em falar, não de se expressar, em falar. É isso. E se expressa muito bem, né, filha? Se Minha filha está ali muito bem, né? Porque a comunicação não se resume à fala. E a gente sempre teve essa preocupação de deixar ele à vontade. Nunca fiquei completando frase, nada para ele. E o bicho me aparece com uma namorada esses dias atrás. O pai dele nessa idade era uma bocó, cara. E eu fiquei... Eu estou mostrando para vocês, externando para vocês a alegria de um pai quando vê aquilo que pensou que ia demorar alguma coisa. Então, o bicho tá até... Minha filha tá ali. O bicho tá até disputado, né? Eu falei, meu Deus do céu, é o orgulho do pai. É tipo... Ela morre de ciúme, ela morre de ciúme. É tipo um alívio de tipo, tá acontecendo? Só tá acontecendo, a vida acontecendo. Exatamente. Porque talvez em algum momento, talvez você tenha pensado, será que vai namorar um dia? Será que alguém vai querer namorar com ele? Será que vai casar? É um será? medo natural até, né? Sim, o pai tem, né? Sim, exatamente. Mas é um alívio, né? Tipo, olha só a vida acontecendo. Não, um sentimento de vitória na minha vida. Sim. Né? Olha onde chegou, né? Sensacional. Bruna, que conselho você daria para quem está começando na área, para que essa pessoa possa fazer a diferença na vida de outras pessoas? Você fala para psicólogo ou para psicólogos? Quem tem esse interesse de seguir a sua carreira, assim, né? Tá. Que caminho ela deve seguir, assim? Que hoje mudou muito de quando você estudou, né? As coisas são bem diferentes. Não, na faculdade, pelo menos, eu tive, pouquíssimo contato com matéria mesmo, sabe? A faculdade acaba não preparando a gente, né? É realmente uma prática. Mas eu falaria, acho que para qualquer profissional. Tem o psicólogo, mas eu acho que a inclusão... Eu até falo que acho que a inclusão é um estilo de vida.
Não tem como não, gente. Não dá pra. Não é uma coisa exclusiva de uma classe ou de uma profissão. Médico tem que incluir, físio tem que incluir, fono tem que incluir, padeiro tem que incluir, motorista do ônibus tem que incluir, a tia da merenda tem que incluir, sabe? A recepcionista do dentista tem que incluir. E mais uma vez, é a inclusão possível, é a inclusão respeitosa. A gente tem uma mania de generalizar, que nunca é legal, que vamos supor, eu escuto muito. Eu acho que eu tenho um medo de que a história se repita baseado numa experiência que eu tive. Porque, sei lá, 3 pessoas que eu conheço que são autistas são assim. Então, nossa, todo autista é assim. Não é. Não pode generalizar. E daí eu me de forma fecho. alguma, né? Eu me fecho para interagir com um quarto, um quinto, um sexto autista, pessoa, né, que é autista, por causa da experiência que eu tive. Então, eu faria um pedido. Não se fechem baseado em experiências individuais que vocês tiveram. Porque se você conhecer 10, não existem só 10 no mundo, entendeu? Então, não dá pra gente... Pessoal que tá em casa, curte, compartilha, não esquece, nos ajude aí, ó. E vamos chamar um intervalo? Daqui 60 segundos estamos de volta. O papo tá muito bom. Quem mora em Piracicaba não precisa mais ficar na fila da UPA. É só baixar o aplicativo PiraSUS Digital e receber atendimento médico por teleconsulta. Muito simples. Baixe o aplicativo no Google Play ou App Store. Depois, faça seu cadastro, agende a consulta e fale com o médico por vídeo. Ele pode fazer um encaminhamento ou até mandar receita e atestado no seu e-mail. PiraSUS Digital. Sua consulta sem sair de casa, sem perder tempo, direto no seu celular. 12ª edição do Copla Campo, um grandioso evento do agro, de 23 a 27 de fevereiro, das 8 às 17 horas em Piracicaba. Produtor rural, prepare-se para uma experiência completa em inovação, tecnologia, conhecimento e negócios. Entrada totalmente gratuita. Mais de 140 expositores e praça de alimentação completa. Novo espaço pecuário, palestras, demonstrações e visitas a campo. Novidades no app do Cooperado. Faça sua inscrição gratuita pelo site Copla Campo 2026. Voltamos com manutenção mental e agora aí mandando um forte abraço para Cláudia Antonelli também. E ela pergunta, Bruna, para você. Quando percebemos que alguém da família tem traços de autismo, como podemos agir com os pais para procurar diagnóstico? Pergunta da Cláudia Antonelli. O profissional que faz esse trabalho, né, de diagnóstico é o neuropsicólogo, não só, né, mas eu gosto sempre de a minha classe. Mas o neuro também, né? Então, ele também faz o laudo. Esse processo diagnóstico, é delicado, né, gente? Porque tem a teoria e tem a prática. Na teoria, um diagnóstico bem elaborado, ele passa por diversos profissionais. Claro que tem um que vai conduzir. Pode ser um neuro, pode neurologista, ser... um psiquiatra. Pode ser um psiquiatra, pode ser um Mas neuropsicólogo. não precisa ser todos. Eu recebo diagnósticos sempre de neuropsicólogos, que são os que me deixam mais confortável, eu diria. Porque tem uma acessibilidade maior. Não posso nem questionar, porque é difícil eu questionar coisa da Mara que não é minha. Sim, mas eu falo porque são os que mais respondem, né? Hoje eu recebi um de 15 páginas. Puxa vida. 15 páginas. 15 páginas. Onde a profissional, que é uma neuropsicóloga, hoje mesmo, ela explorou tudo, descartou várias coisas e afirmou algumas coisas baseado em teste, baseado em entrevistas. A mãe disse que ela mandou relatórios para todos os profissionais que acompanham o filho para responder, mandou para fono, para físio, para TO, para responder, mandou por mão, mandou para irmã, mandou para o pai, mandou para ela. Então foi muito completinho, entende? E eu também recebo diagnósticos de profissionais que a mãe vai lá numa consulta e que em 15 minutos a pessoa faz e fala Então, assim, eu diria, procurem bons profissionais, boas recomendações. Referências. Exato, para além de assim. A Cláudia poderia entrar em contato com você depois. Pode, falar claro. Mais especificamente. Com certeza. Cláudia, Psicoananias aí. Psicoananias, isso daí. Pode, com certeza. Entra em contato que ela vai ter muita coisa, muita gente para indicar para vocês. Isso, mas acho que é isso. Eu acho que tem um profissional, tá? Tem aí, que não é qualquer um, não. Não é qualquer psicólogo também. Eu, sendo psicóloga, não dou o diagnóstico. Não sou neuropsicóloga. Saber, né? Exatamente. É tudo direcionado, vamos dizer assim. Fale para mim sobre o capacitismo. O capacitismo é
vou tentar resumir. É o preconceito com a pessoa com deficiência. Simples assim, né? Mas assim, ó, é quando o capacitismo tá para a pessoa com deficiência, assim como o racismo tá para pessoa preta, assim como o machismo tá para mulher, assim como, entendeu? Capacitismo é quando eu duvido da capacidade da pessoa com deficiência. Capacitismo é a dúvida sobre a capacidade. É o preconceito. Não é a dúvida. Não é a dúvida. Eu acho que assim, ó, quer saber se o que você fez foi capacitista? Se você está sendo uma pessoa capacitista? Se sua atitude foi capacitista? Se pergunte o porquê da sua dúvida. É por conta... Está colocando em questão a capacidade da pessoa porque ela tem uma deficiência? Isso é capacitismo. Entendeu? Então, assim, será mais que... sobre mim do que sobre a pessoa. Com certeza. Então, assim, será que o fulano consegue subir as escadas porque ele está numa cadeira de rodas? Por que ele não conseguiria? Talvez ele vai conseguir subir igual você. Mas chegar lá no topo não quer dizer que você precisa, né, ter 2 pés e subir degrau por degrau. A pessoa pode dar o jeito dela de subir. Subir da forma dela. Então, será que vai conseguir fazer um bolo? Por que você está duvidando? Se é porque a pessoa tem deficiência, isso é capacitismo. Se a sua dúvida vier do fato da pessoa ter deficiência, isso é capacitismo. Show de Então bola. se questione. E meio que resumindo, o preconceito é isso. A pessoa tem um conceito pré-definido de um assunto. Muitas vezes baseado em nada, com coisa nenhuma. Exatamente. E aí age a partir disso, né? Exatamente. Esse é o famoso preconceito. Então, a Cláudia mandou aqui a mesma pergunta, chegou agora, tá? Então a gente já respondeu a pergunta da Cláudia. Agradeço a Cláudia aí pela audiência, né? Legal. E pelas perguntas. Se quiser fazer outra pergunta aqui, a gente tenta responder para você também, tá bom, Cláudia? Pessoal, Obrigado, se você tiver dúvida aí na sua casa, entre em contato com a gente aí, esse é o momento de esclarecer. Conversando com a Bruna aqui, eu vejo que a deficiência, na verdade, não é um problema, nunca foi um problema, né? E na sua visão, Bruna, pelo que eu entendi, as barreiras criadas pelas pessoas é o maior problema quando a gente fala de deficiência, né? Sim. Hoje, qual a maior barreira dentro da sua profissão, dentro do seu olhar como profissional, qual é a maior barreira que um deficiente ele tem que se sujeitar, que ele se depara? Atitudinal. Atitudinal. Atitudinal, que é a barreira que está na atitude do outro. É o olhar do outro, é a condução do outro, é a opinião do outro. Coitado, você é uma enciclopédia. Atitudinal, Não tem maravilhoso. como, É a barreira atitudinal. Atitudinal. Porque assim, nós temos vários tipos de barreiras. Temos, por exemplo, vou até falar, tem, por exemplo, a barreira arquitetônica, a barreira urbanística, que é, eu não tenho um elevador, eu não tenho uma rampa, é um buraco na calçada, é sei lá, um poste que colocam no lugar que não passa uma cadeira de rodas. De falta, né, Robson? Agora, Esse engraçado, ele perdeu. Agora, por exemplo, sabe o que é uma barreira? Que eu acho que é legal falar, porque que tem a ver com atitude também. Um obstáculo. Eu aprendi estando no conselho da pessoa com deficiência. A primeira coisa que a gente recebe quando a gente entra no conselho é um manual mesmo de coisas a não se fazer, principalmente no grupo do WhatsApp, porque o conselho ele é composto por pessoas com e sem deficiência. E aí, como que a gente vai excluir as pessoas dentro do conselho da pessoa com deficiência, pelo amor de Deus? Lugar de inclusão? Né? Pelo amor de Deus. E aí, sabia que o WhatsApp, grupo de WhatsApp, pode ser excludente? Olha. Por exemplo, sabe aqueles emoji que fala? Sei. Quando a gente manda... As figurinhas lá. Quando a gente manda, vamos pegar coração. Você manda lá. Coração. Manda lá, no meio da conversa, tá acontecendo, manda coração. O leitor da pessoa que utiliza de um leitor, né, pessoa cega ou com alguma deficiência visual, ele vai ler coração. Só que a gente tem mania, eu tinha. Vou pegar, por exemplo, aquela carinha que tá até chorando de rir, sabe? Sim. Quando eu quero rir muito do que foi falado, o dedo. Você tenta coração, você não manda? Um monte daquela figurinha do riso. Sim. O leitor vai ler 70 vezes. Tipo, risos. Todas as vezes que eu coloquei. E a pessoa não consegue pular, porque às vezes, além de eu colocar as carinhas, eu coloco uma frase junto, no mesmo balãozinho. Então, se ela pula, ela perde o restante da conversa. Então, ela não pula. Então, aquilo é uma barreira. Porque, gente, vai ficar ouvindo 70 vezes riso. Então, não façam isso. Pequenos detalhes, olha né? Não façam isso, exatamente. Outra coisa, legenda, gente. Legenda em vídeo. Legenda em stories. Legenda em tudo que a gente posta. Né? Descrição da imagem é outra coisa, aquela hashtag para todos verem. Então, eu postei uma foto, por exemplo, aqui. O ideal é que... tem uma lei? Gente, vamos combinar que se a gente for depender de lei para ter boas práticas... Eu sei que elas existem pela falta das boas práticas, mas daí, né? É verdade, às vezes então, pela falta das é de boas bom práticas. tom. Tem uma pergunta aqui muito interessante da Carolina Gomes de Oliveira. Ela diz assim: boa noite, Bruna. Tudo bem? Meu filho tem um nervoso ao tentar falar, mesmo.
mesmo depois de muitos anos de fono. Devo continuar fazendo fono ou está tudo bem com isso? Né? O filho dela ele tem dificuldade para falar, fica nervoso para falar, já faz fono e ela quer saber se ela deve continuar com a fono, se está tudo bem, se a gente tem que aceitar simplesmente. Eu não consigo falar se deve ou não continuar com a fono, porque eu realmente, desculpa, eu não sou fono, e daí fica até antiético da minha parte, né? Mas, por exemplo, assim, o que eu falaria é assim, por que será que vem esse nervosismo? É entender de onde vem esse nervosismo. Então, ele vem de porque ele não consegue, e daí as pessoas estão rindo, por exemplo, quando estão cobrando dele falar uma rapidez. Onde está pegando? É na escola? É em casa? Ele fala 2, 3 vezes, os amigos não entendem, então daí está atrapalhando a interação social dele, porque às vezes ele quer, sei lá, quero chamar para interagir, para brincar, quer ir para o intervalo comigo, o colega, eu não consigo falar a tempo, porque ninguém tem paciência de... Então, mais uma vez, tá vendo como a barreira nunca está na pessoa? Bem com isso, né? Agora... Se ele estiver bem com não falar como os outros querem que ele fale, né? Exatamente. Carolina, assim como leiga, eu vou falar assim, você está no caminho certo, que ela procurou uma ajuda já de imediato. Exato, não, com certeza, com certeza. E continuar procurando, porque pode ser que não seja o fono que vai resolver. Mas eu diria para entender um pouco qual é a função dessa comunicação, né, desse nervosismo. Então, para além de, a gente se comunica porque a gente precisa se comunicar. Para além disso, né, o que pega, talvez, na hora do nervosismo e como é que as pessoas ao redor estão lidando com essa dificuldade da fala dele. Vou até fazer uma brincadeira com ela aqui. Posso dar uma palestra na escola, se quiser, qualquer coisa. Ela não falou a idade dele, né? Por exemplo, assim, eu quando tinha 10, 11 anos, quando eu ia falar com as menininhas, eu também ficava bem nervoso, né? Então, não sei se de repente é da idade ou o que está acontecendo com ele ali, né? Mas às vezes não é uma coisa tão preocupante assim, né? Mas a gente pode conversar também, né? Qualquer coisa. Mas está no caminho certo, ela já está procurando uma ajuda ali, né? Dá pra, eu faço muita visita escolar, né? Estou expandindo aí esse tipo de trabalho, então dá pra gente fazer aí uma consultoria na escola, no ambiente, na festinha, no condomínio, na família. Até churrasco domingo, eu tô indo falar de inclusão, se alguém precisar que eu converse com a família aí da galera. Show, show. Bruna, a gente está quase chegando aí já ao fim do nosso programa. Foi muito rico, muito rápido, né? E assim, a sociedade num todo, ela precisa desaprender muitas coisas. Esse termo, né? Abrange muita coisa, aprender, mas o que a sociedade precisa urgentemente desaprender para se tornar mais inclusiva? Ou deixar de praticar? Precisa parar de superproteger a pessoa com deficiência. Isso é importantíssimo, porque essa superproteção... Até essa questão do lance agora, do que a gente conversou, parte um pouquinho da superproteção. Porque eu sou assim também, como eu sou filho. assim até hoje, eu me preocupo com ele de não... Por que ele não está se expressando mais? Eu quero. E você falando me deu... né, a filha? Até minha filha está ali. Deu até uma forma de eu pensar diferente. Tipo assim, e o que ele está pensando sobre isso? Exatamente. Será que ele está nervoso porque a gente está cobrando? Que ele tem que falar, mas às vezes... Por quê? Ele está se comunicando super bem da forma... Tá rolando, a vida está acontecendo. Eu acho que ele se compara muito quando ele está na mesa com pessoas que falam. Normalmente ele se compara, né, que ele fala assim. Então acho que com a idade dele ele vem se comparando muito. A Alana está falando que ele se compara muito. Eu percebi estando junto. Ainda mais que nem meu pai falou, ele está começando agora a namorar, né? Então ele quer falar mais, ele está numa nova família. Que legal. Ele se compara muito. Ele tem quantos 17. anos, perdão? E vocês já perguntaram para ele? Eu não. Porque a gente tá... Vamos combinar que a gente tá só supondo. Não, ele está assistindo tá a todo gente, mundo tá bom? supondo e falando por ele. A gente está falando dele, ele está assistindo esse programa, viu? Perguntou, mas ele não falou. Então, ele falou. A gente tem uma outra, acho que o ano passado, a campanha que tem o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, né? O slogan era nada sobre nós sem nós. Então, a partir do momento que a gente constrói estratégias, políticas públicas, atitudes, opiniões, sem perguntar para a pessoa, então também é desrespeitoso. Nada sobre nós sem nós, ó. Né? Mais Então, uma é aqui, desrespeitoso. Mais porque assim, mas é porque às vezes ele vai falar assim, pai, porque você tá me cobrando. Semana que vem você que me deixa na fono porque fala que eu tenho que falar direito. Na verdade, eu só queria, sei lá.
Semana que vem eu vou estar lançando aqui o livro da Bruna, tá? Com as frases da Bruna. Verdade, Mas Bruno, não você são poderia minhas. lançar um livro, Não hein? são minhas. Não, Eu mas adoro- mesmo As assim, frases as ditas pela frases que Bruna. impactaram minha carreira. Pode Show ser. de Ananias. Pode ser. Show de Então, bola. assim, eu falaria, né, só pra finalizar, nem lembro qual foi a pergunta, mas eu falaria essa superproteção. A infantilização também é muito Não, a inimiga pergunta é o da que a sociedade precisa desaprender. Parar de infantilizar a pessoa com deficiência, porque, pra começar com o termo, eu tenho muita dificuldade com o termo, tá? Confesso. Inho, para de chamar no inho. O cara tem 30 anos, você tá falando, o menininho. Não. cai fora. Batem mais barba que você, Thiago. E tá falando que, os amiguinhos. Não, gente, Para para com de isso, para infantilizar. com Porque esses só dias... pediu, só com exceção da Dona Albenida, aí você pode continuar falando pra mim, tá? Não tem problema. Nossa, meu Deus do céu. Porque vó tem licença gosta, poética. tadinha. Eu não sei quem é a Dona Berina, mas as únicas pessoas que eu brinco e eu falo que podem são as avós. As Vó tem avós, licença então, poética porque show elas de tratam bola. todo mundo no diminutivo, Verdade, não é só é. pessoa com deficiência. Tá permitido, né? Mas assim, sabe, Thiago, por exemplo, esses dias mesmo, uma família falou assim pra mim, porque o fulano quer assistir filme de terror. Daí eu falei, não pode? Não, por quê? Porque é muito violento. Falei, tá, e seu outro filho? O fulano tem tipo 16, o outro filho já tinha 20. Com 16 ele assistia? Assistia. Falei, então por que o fulano não pode? Tá vendo o capacitismo? Exatamente. Por quê? Então não é sobre o filme de terror e sobre a idade, é sobre ele ter uma deficiência. Se ele gosta, por que ele não pode? O outro também gostava. Talvez ele aprendeu com o outro, assistir e tomou um gosto pelo filme de terror e agora ele não pode. Então, assim, para de infantilizar a pessoa com deficiência. Né? Então, para de se É aquela frase proteger, que você para falou, de né? infantilizar. Desconstruir para construir. Desconstruir para construir. E eu acho que é isso. Para de fazer para o outro, faça com o outro. Exatamente. E nada sobre ele, sem ele. Como eu te ajudo? O que você quer? O que você está sentindo? Por que você fica nervoso? Você quer fazer fono? Você quer fazer fono? Gente, porque às vezes é isso também, né? Às vezes vem muito também pra mim. Porque o fulano tá dando um trabalho no futebol, na aula de futebol. Mas o fulano não gosta Será de que ele futebol? quer fazer futebol? às vezes Exato. Porque outra assim, eu coisa. por muito tempo tentei coisas que eu também não queria. Fui fazer aula de música junto com meu irmão. Não era o que eu queria. Entendeu? Ele deslanchou, tá aí, um super músico. Eu não. Então assim, você pergunta, mas ele quer fazer futebol? Muitas vezes a família foi assim, ó. E a pessoa pode querer um momento e depois não querer mais. E não né? querer Pode mais. simplesmente Gente, eu mudar. comecei cada coisa. Meu pai, que deve estar assistindo, um beijo, pai, investiu em mim aí, tanta coisa. Aula Mas deu disso, certo, só a aula daquilo. experiência, né, de Comecei um monte de tentar. coisa Não, no sensacional. Vale a pena, né? Olha, eu quero, Bruna, de coração agradecer você ter aceitado estar aqui hoje, né? O nosso terceiro programa Manutenção Mental, o podcast, né? Agradecer a sua presença, esse momento rico de informação, conhecimento, mudou muita coisa na forma de eu enxergar, tá? Eu acredito o Robson também. Com certeza. Óbvio, vai Confesso dar até que estava um pouco nervoso, ansioso, né, com a bagagem que você tem, assim. Imagina. Mas eu acho que foi muito legal, foi bacana, foi gostoso de fazer esse podcast. Eu E quero agradeço de agradecer. coração mesmo. O Robson vai fazer as considerações finais daqui a pouco é? também. Eu não Sim, sabia. claro, Então cada um tá de bom. nós. Agradecer falar? também, né, o Danilo, a TV Metropolitana, Danilo, tá? meu querido. Que agora é a nossa casa, né? Nós vamos estar toda segunda-feira, às 7 horas aqui, pontualmente. O Fabião também, que está Fábio ali. sempre aqui. Agradecer você Embelezando a sala, né, Fabião? entregou um pouco do seu tempo aí para estar absorvendo também essas informações. Muito obrigado, Bruna. E para terminar, Obrigado, Bruna, Obrigado. a inclusão, pelo que eu vi hoje, tenho plena certeza, é uma responsabilidade coletiva, né? É uma responsabilidade coletiva. Se você pudesse deixar uma mensagem final sobre inclusão, uma mensagem final para quem está nos assistindo hoje sobre inclusão, para quem vai nos assistir depois, qual seria? Onde não houver inclusão, seja o primeiro. Uau, show de Onde não houver inclusão, seja o primeiro. Exatamente. E eu falo sobre, mais uma vez, vou repetir. Eu não posso deixar de fazer o que está ao meu alcance por conta do que não está. Mas eu não... Mas você pode olhar para a pessoa e falar, sou um garçom, olhar para ela e falar, o que você quer comer? Você não precisa perguntar para o pai e para a mãe dela. Se ela tiver dificuldade para falar, você vai entender e você vai... Então, isso é incluir. Quando eu falo de falar de inclusão possível, é essa, que está ao nosso alcance. Né? Então, a gente está nas nossas atitudes. Né? Filho, o que você quer? Tá frio. Não quero pôr blusa de frio. Vai pôr, tá frio. Não quero pôr blusa de frio. Entende? Respeito. Então, assim, isso é inclusão. Isso é incluir. Então, onde não houver inclusão, onde começa a inclusão, ao meu ver? Dentro de casa. Dentro de casa. O olhar que eu vou lançar para o meu filho. Se eu vou focar na potência, se eu vou focar na falta. Foca na potência. Exatamente. O que eu vou falar? Eu vou incluir as pessoas que estão assistindo a compartilhar a nossa live aí, né? Que vai estar ajudando outras pessoas também.
agradeço mais uma vez. Façam como... Estamos até internacional hoje, ó. Alanis veio nos assistir aqui. Alanis. Como que é o nome dele? Victor. O Victor, para quem não sabe, semana passada era o namorado da Bruna, agora é o noivo. Agora é o noivo. Ó, Parabéns, viu, Victor, né? parabéns. Já investiu pesado. Sensacional. Né? Bruninha, Mas obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Muito Vinícius. rica esse Eu que momento. agradeço. oi, posso fazer só uma última coisinha? Claro, Só deve. para deixar claro, gente, eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que é rápido e eu não tô generalizando também, nem romantizando. Porque eu sei que existem exceções, tem casos que não vai caber o meu discurso e eu reconheço isso. Mas, mais uma vez, aos casos que cabem, a gente não pode generalizar, né, no sentido contrário e deixar de fazer para quem dá para fazer. Entendeu? Então, assim, porque as pessoas também gostam, elas vêm com um radicalismo rebater, Sim. né? Como que eu vou dar autonomia se a pessoa tá acamada? Gente, vamos, por favor, né? Eu não- Vamos, né? Considerar. Mas Ser aquele maleáveis, né? caso não dá. Mas e o que dá? E o que Então, dá, acho que é só sobre isso. Abraço, Bruna. Obrigado Obrigado. por você que está em casa nos assistindo. Não esquece de curtir e compartilhar. De me seguir. Segunda-feira nós estamos aí com Aguinaldo Oliveira. 7 horas da noite. 7 horas da noite. História de superação que vocês... Posso falar meu Instagram? Instagram da Bruna. @psico.ananias. Tem muito conteúdo lá de inclusão, então... Vai lá, corre pra lá. Abraço, pessoal. Até segunda-feira. Até mais. Até a próxima. Show, Dani Boy.